gente, tudo bem? Como vocês estão? Por aqui tá tudo certo. No vídeo de hoje eu vim trazer alguns filmes / séries que estão aí bem famosos no momento, voltados para a área da política. Alguns dos filmes e das dicas que eu vou dar aqui, elas vão trazer um pouco de política brasileira e outros vão trazer um pouco de política internacional. Essa lista de filmes e séries é muito interessante para quem tem interesse em política, para quem tem interesse em relações internacionais, e eu acho que são bons conteúdos para quem quer aí aprender um pouco mais sobre algumas pautas específicas que são tratadas também na mídia. E como eu gosto muito de filme e muito de série, eu acho que é interessante passar essas dicas para vocês, que são ferramentas, né? São conteúdos muito bons pra gente também aprender sobre esse tipo de assunto de uma forma um pouco mais descontraída, sem ficar lendo e lendo e lendo, né? Eu já tinha feito um vídeo anterior aqui no canal falando sobre algumas séries voltadas para a área das relações internacionais, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem assistir também logo depois desse vídeo. E eu queria pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo para me ajudar. É muito importante o feedback de vocês aqui no YouTube, então não deixa de se inscrever para vocês acompanharem os conteúdos aqui e comentar aqui embaixo se vocês tiverem também outras sugestões de filmes e séries. E para você que já assistiu algum desses filmes ou séries que eu vou citar aqui, comenta aqui também. Eu adoro ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de assunto. A primeira série que eu tenho para falar para vocês é uma série que lançou recentemente, em 2021, na Netflix, que é a série Ponto de Virada, 11 de setembro e Guerra ao Terror. Essa série é uma série documental que explica um pouco sobre como funcionou o ataque do 11 de setembro em 2001 nos Estados Unidos, e explica também como que se deu, como é que se desenvolveu essa dinâmica aí das relações conflituosas entre os Estados Unidos e os grupos terroristas. Para quem estuda relações internacionais, deve entender que a relação dos Estados Unidos com alguns países do Oriente Médio é bem conflituosa, é bem complicada, e essa história ela não é de agora, ela já vem de um longo passado aí de muito conflito. Um ponto de vista pessoal que eu acho que todo mundo que já assistiu ou quem vai assistir também deve perceber um pouco é que a série ela é bem americanizada, né? Então é uma série estadunidense, mas mesmo assim, de um ponto de vista geral, é muito interessante para quem não entende muito bem o desenvolvimento desses grupos terroristas e também a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio. É muito interessante porque dá pra gente pegar alguns insights aí de como aconteceu toda essa história e também trazer um pouco para o contexto atual. Em 2021, a gente teve a retirada das tropas americanas do Afeganistão, eu não sei se vocês se lembram que isso aconteceu, e foi uma situação bem caótica, tanto para a população afegã, quanto para os soldados estadunidenses, né? Outro filme também que eu tenho certeza que a maioria de vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, que tá assim super em alta, que é também na Netflix, é o Don't Look Up. O Don't Look Up, ele tem um elenco incrível com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e vários outros artistas maravilhosos. E a história do Don't Look Up é muito interessante porque a gente consegue relacionar um pouco com a situação do Covid, da Covid que tá, né, ainda aí no nosso dia a dia e, enfim, nos últimos 2 anos se tornou a coisa mais caótica que pelo menos eu já vivenciei. A história do filme é basicamente sobre 2 cientistas que descobrem um meteoro que vai atingir a Terra e vai basicamente dizimar a população inteira do planeta. E eles tentam, através dessa descoberta, alertar o governo estadunidense para tomar medidas, né, para fazer mais pesquisa e para conseguir conter de alguma forma esse abalo que vai acontecer depois da queda do meteoro. E o interessante disso é que eles usam algumas relações que dá pra gente conseguir colocar na situação pandêmica, como por exemplo o negacionismo. A gente também tem uma situação de nepotismo, que é quando cargos políticos são dados a sobrinhos, filhos, netos, né, a familiares de políticos de cargos mais altos. A gente tem também a situação das fake news. Então você consegue perceber em cada um dos personagens do filme uma correlação e uma crítica, né, indireta a pessoas, a figuras políticas reais. É um filme muito interessante, é um filme longo, mas que é muito, muito, muito bom. A produção é excelente, vale super a pena vocês assistirem. Outro filme também muito interessante que mistura um pouco de comédia e drama chama Irresistible. Esse filme, ele fala sobre Jack, que é um estrategista democrata que acabou pegando a campanha de um veterano de guerra. E esse veterano de guerra, que chama Jack Hastings, ele quer se candidatar a prefeito de uma cidade conservadora no estado de Wisconsin. Só que, pelo contrário, o Partido Republicano acaba descobrindo a estratégia de campanha deles e coloca uma estrategista de direita como rival de Gary na campanha eleitoral dos 2 candidatos, um do Partido Democrata e um do Partido Republicano. É uma trama, né? Não é uma
uma história real, mas é interessante pra gente conseguir entender um pouco de como que funcionam as estratégias políticas por trás das campanhas eleitorais. E pra quem se interessa em política dos Estados Unidos, é legal pra entender um pouquinho de como que funciona a ideologia do Partido Democrata e o Partido Republicano, que é um partido mais conservador. Outra série documental muito legal pra poder assistir também, que também é na Netflix, chama Colônia Dignidade, uma seita nazista no Chile. E essa história é uma história real de uma colônia alemã isolada próxima à Cordilheira dos Andes. Conta a história de Paul Schaeffer, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele era aliado do Pinochet, que foi o ditador chileno. E também documenta algumas histórias de atrocidades, como a ativistas políticos na época da ditadura. Além disso, também mostra um pouco de algumas atividades ilegais feitas pelo próprio governo militar chileno. É uma história muito interessante para conseguir entender qual foi a influência do nazismo para fora da Alemanha e para fora da Europa, e como que ideais nazistas também repercutiram em outros continentes, como por exemplo a América Latina e nos contextos de ditadura que a gente viveu em alguns dos países latino-americanos. O próximo filme que eu tenho para falar é Marighella. Marighella é um filme sensacional, totalmente nacional, e o ator principal do filme é o Seu Jorge. Esse filme, ele fala da história real de Carlos Marighella. Marighella foi um ativista político e um revolucionário na época da ditadura no Brasil. Essa história é uma história muito importante pra gente conseguir entender o quão violento e o quão sério foi o período de ditadura no Brasil. Até hoje a gente tem pessoas defendendo a volta da ditadura brasileira, né, no governo atual, só que realmente é uma posição muito complicada, foi uma história muito violenta e muito triste. Outra série muito interessante da Netflix chama Como se tornar um tirano. É uma série que lançou agora em 2021 também, e cada episódio fala de um governo tirano que já teve ao redor do mundo. É muito interessante porque a gente consegue entender mais ou menos a mentalidade por trás desses governos e por trás dessas ideologias tão autoritárias e radicais. Como, por exemplo, a questão do nazismo. Muitas pessoas entendem o que foi, mas não conseguem entender como que aquilo cresceu, como, né, que chegou aonde chegou. Um outro filme muito interessante para entender sobre política brasileira, ele é mais ou menos na base do Democracia em Vertigem, que é um filme também ótimo, é um filme documental muito bom da Netflix, chama Encantado, o Brasil em Desencanto. Esse filme ele foi lançado na Amazon Prime em 2018. A produção desse filme foi feita na França, e ele, como eu falei, ele é mais ou menos na base do Democracia em Vertigem, mas ele mostra uma outra perspectiva da política brasileira e como que isso foi visto também fora do Brasil, né? Como que isso se deu para a política externa brasileira. É um filme muito interessante, também é um filme documental e que eu acho que vale super a pena para quem tem interesse de entender esses últimos anos de instabilidade política que a gente viveu no Brasil. A Era dos Gigantes, que também é da Amazon Prime, mostra um pouco sobre a história da política externa brasileira, principalmente na época de Lula. No início do século XXI, o Brasil se destacou muito na política externa e acabou crescendo muito também no campo de países emergentes. E mostra justamente como é que se deu essa política, como que cresceu tanto, como que o Brasil, como um país emergente, teve tanto destaque no cenário internacional, também em colaboração e cooperação com outros países emergentes, por exemplo, com a criação dos BRICS, que é o bloco de países do sul global, e quais foram as principais oportunidades e riscos que a política externa do Brasil acabou assumindo para conseguir chegar aonde chegou. E é legal também para pegar detalhes de como que funcionou a política externa na transição dos governos, né? Desde o início do século XXI, ali nos anos 2000, 2001, até, enfim, hoje em dia, como é que se deu essa transição política dentro do Brasil e como que isso refletiu também na política externa. E por último, também um filme da Netflix que chama Designated Survivor, fala de um funcionário do baixo escalão do governo estadunidense que teve que assumir um cargo altíssimo depois de Washington ter sido atacado por uma bomba. Então é um funcionário que não tem experiência com cargos mais altos, que teve que, por uma emergência e por um ataque ao governo estadunidense, assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. É muito interessante para a gente conseguir também, de novo, aprender um pouco sobre a política estadunidense e entender como funcionam as dinâmicas, o jogo político entre o governo, né, no meio do governo ali. Se vocês quiserem dar outras sugestões de filmes e séries que vocês achem também que são interessantes, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, eu adoro ver filme de política, adoro ver séries sobre política, seja política brasileira, política internacional, enfim, é sempre muito interessante, principalmente para quem gosta dessa área, para quem tá na área das relações internacionais. É muito importante pra gente entender um pouquinho do contexto político nacional e internacional. Não deixa de colocar o likezinho aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para me ajudar. E vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!